terra estremeceu, sepulcros se abriram, e nada vencerá seu grande amor. A morte o Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Você pode ir lá no seu celular e se compartilhar nos grupos da igreja o link, por favor? Eu vou te mandar lá, tá? Pessoal, nós estamos iniciando aí, né, para a glória do Senhor. Eu tinha começado com um link, só que o outro link travou, eu tive que abrir outro, tá? Estou jogando nos grupos aí do WhatsApp. Quem puder entrar, tá? Já, tá? Vai ter mais pessoas conosco aí. Eu tinha jogado um link anterior e agora tá no grupo lá. Você joga pra mim? Para as pessoas aí, na sua lista de transmissão? Eu não consigo jogar agora não, por causa do celular aqui, tá? E aí, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Nós vamos continuar cantando aqui, vamos louvar mais um corinho, né? Um louvor aí, dando glória ao Senhor. Mesmo nesse momento, né, de luta aí que nós estamos passando, vamos agradecer a Deus, porque estamos aqui e vamos continuar crendo que Deus vai, né, já está cuidando da gente. Nosso Deus é o Deus proverá, amém? Eu vejo a glória do Senhor. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A tua mão, teu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A tua mão, teu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A tua mão, teu poder sobre mim.
Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar mais um corinho aí? Vamos adorar o nosso Deus. Olá, Regina, Josiane. A imagem agora tá boa, Josi? Então, obrigado, Viviane, Marta, Maria. Ô, Ângela, agora tá bom também? Você disse que a net estava ruim, né, anteriormente. E, mais uma vez, aqui a Josi, aqui, Aparecida. Amém. Glória a Deus. Olha, gente, igual eu estava falando no vídeo anterior, porque teve que cortar o link e acabei fazendo um novo link aí, viu, Ângela? Por isso que tive que fazer de novo aí o link aí, acabou caindo. Mas é assim, gente, glória a Deus, né? O Mariel também está nos assistindo aí. Mariel, um abraço a vocês aí, né? Tá em Bicas aí, pra glória do Senhor. Amém. Descansem. Mariel tá dizendo o seguinte, né? Descansemos no Senhor, Ele está no comando. Amém. Isso mesmo aí. Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Perdão e graça, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Maravilha, né? Perdão e graça. Pedir a Deus aí para Deus chover, né, sobre nós aí. E aí, meu irmão Reinaldo, feliz, viu, irmão, que você tá com a gente aí também, lá dos Estados Unidos aí, né? Estamos internacionais aí. Glória a Deus. Um abraço a você, Reinaldo, Kerlin, Kathleen e Júnior. Deus continue abençoando vocês aí, tá bom? Obrigado mesmo pela tua presença aí, tá com a gente aí. Já falei aqui. Glória a Deus, né, Ângela? Tô vendo que a imagem melhorou bastante, né? E aí, o Glória, né? Reinaldo Kern disse aí, né? O Glória. Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Vamos fazer essa música ser a nossa música oficial aí nesse momento, hein? Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê
confiarei em ti. Amém? Maravilha, hein? Deus fiel, Deus poderoso. Amém? Vamos cantar mais um corinho aí. E aí, Dani, minha tia também, lá de Betim, né? Nós estamos aí, graças a Deus, juntos, né? Louvando o Senhor. Vamos cantar um corinho, né? Mais uma música. Você puxa ela? Vamos lá? Que diz, né, merecida a vida, de graça, nós, né, recebemos aí do Senhor, em nome de Jesus, amém? Juntos. E merecida a vida, de graça receber.
Glória a Deus, né? Deus é fiel. Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez. Deus, obrigado, Pai, nós estamos juntos. Ó Deus, usando aqui a internet, usando as redes sociais para nos aproximarmos mais de Ti e também uns dos outros, ó Pai. Que de fato, ó Deus, que ainda que a figueira não floresça, ainda que as coisas não vá bem, ó Deus, que o Senhor, Deus, venha nos ensinar a agradecer o Senhor. E sabemos que nós não somos merecedores de tão grande amor, de tão grande graça e misericórdia que o Senhor tem por nós. Obrigado, Senhor, por tudo. Nós oramos em nome de Jesus, pedindo também, ó Deus, fala conosco através da palavra, para a Tua glória e honra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Mais de Ti? Vamos lá, né? Salvo pela graça ou quer... Que Ele cresça? Mais uma vez o refrão, que Ele cresça. Que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor cresça e que nós venhamos diminuir em nome de Jesus. Amém, irmãos? Obrigado aí, Ana Luísa. Está presente aí? Tá a família toda, Ana Luísa aí? Arley. Obrigado também você estar presente com a gente aí. Tá? Deus continue sendo, né, exaltado e glorificado através de nossas vidas. E aí, irmãos? Amém. A Ângela está dizendo aqui, receba de Deus o nosso louvor, né? Receba a Deus, né?
o nosso louvor e a nossa adoração, que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Amém? Irmãos, a palavra de Deus, quero deixar para você, se puder abrir sua Bíblia em Filemon, tá? Abra sua Bíblia em Filemon. E nós vamos... O Manu acabou de entrar aí também, né, mano? Obrigado pela sua presença aí. Abra sua Bíblia em Filemon, tá? Filemon só tem um capítulo. E vamos falar um pouquinho, né, sobre o que Deus deixou para nós aqui através do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele escreveu uma carta para Filemon. E é interessante que a palavra Filemon, né, significa aquele que ama, tá? Aquele que ama. Phile, né, que vem de amor, né? E Filemon, né, resumindo, né, aquele que ama. Interessante, né, o nome desse homem, porque o apóstolo Paulo ele decide escrever uma carta para esse homem aí chamado Filemon. E lá no versículo 1, né, dessa carta de Filemon, só tem um capítulo, como eu já disse, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. A você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A você, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Olha só que interessante. O apóstolo Paulo, ele decide, né, por vez, fazer uma carta para Filemon. A pergunta, né, podemos dizer aqui, por que o apóstolo Paulo decidiu aí fazer uma carta, escrever uma carta para Filemon? Isso é importante, né? Amor, você pode responder as mensagens do pessoal? Obrigadão, viu? A Valéria vai estar aí respondendo aí qualquer mensagem, qualquer pergunta que você quiser. É um culto interativo, né? Então, se você tiver alguma dúvida, se você quiser perguntar, né, algo também, estamos aí juntos aí em nome de Jesus. Então, aquele que ama, né, o Filemon, aqui o apóstolo Paulo diz o seguinte, que, primeiramente, olha só que interessante, existia uma igreja que se reunia na casa de Filemon. Quando nós falamos de igreja, em geral, aqui na cidade de Joatuba, eu já tenho há muito tempo falado com a igreja, né, falado com o povo de Deus, que a igreja somos nós, tá? Ainda que nós não venhamos reunir no prédio, nós somos igreja, tá? Hoje nós estamos em casa, né, a sua grande maioria, a maioria das pessoas estão em casa, não porque nós estamos vivendo uma guerra de armas, no sentido, né, canhões, bombardeios, né, esses aviões aí que jogam bombas, mas eu fico pensando o seguinte, irmãos, graças a Deus o Brasil nunca viveu isso, né? Mas o que nós estamos vivendo hoje é algo parecido com a guerra no que se refere a nós termos que ficar em casa, tá? E a igreja, né, quando a gente tem um pensamento que nós somos a igreja do Senhor, né, quando nós temos um entendimento que a igreja somos nós, e não... Ô Ivan, obrigado, tá? Quanto tempo, hein, Ivan, que nós não nos vemos, né? Fizemos um seminário junto de 2003 a 2007, né? Ivan estudou comigo na Faculdade Batista. Um abraço a você, viu, Ivan? Obrigadão, você está com a gente. E olha só, estando aqui nós hoje, né? Cada um, né, a maioria está na sua casa. E você tem um pensamento que você é a igreja não são as paredes ali, não é o prédio, né? O prédio da igreja, ou o prédio onde a igreja se reúne, ou também chamado de templo, né? Também chamado de templo, porque na verdade nós somos o templo, né, do Espírito Santo. Mas a igreja, ela em si, né, é esse grupo de pessoas, tá? A gente pode reunir debaixo de uma árvore, a gente pode reunir, por exemplo, no céu aberto, nós podemos, né, nós podemos nos reunir em qualquer lugar, nós somos igreja. É interessante, quando nós falamos de igreja, muitos vêm na cabeça que a igreja é o prédio, né? E aqui nesse texto que nós acabamos de ler em Filemon, o apóstolo Paulo ele deixa bem claro aqui, olha, a igreja que se reúne com você em sua casa. De quem que o apóstolo Paulo estava falando? Das pessoas, né?
Tem alguns que tem alguma imaginação bem forte aí, né? Você pode até começar a rir nesse momento aí, né? Imaginando aquele prédio lá com perninhas andando, entrando dentro de uma casa, né? Não tem cabimento nenhum. Então, a igreja, na verdade, são as pessoas que se reuniam na casa de Filemon. Hoje, por motivo de força maior, nós... aí, Jôs, deu certo aí agora? Tá conseguindo assistir, Jôs? Glória a Deus, né? Por motivo de força maior, nós estamos reunindo agora pela internet, né? Eu falo para os irmãos, eu sinto saudade de vocês, viu, irmãos? Eu não sei como é que vocês estão aí, mas aquele momento de nós estarmos juntos nas reuniões das células, aquele momento de a gente estar junto ali, né? Nas casas, quem gosta, né? Gosta de comer também, né? Só eu, né, gente? Não tem ninguém que gosta de comer, não, né? Então, esse momento de confraternização, esse momento de abraçar, de apertar a mão, de conversar, né, olho a olho. O que nós estamos fazendo hoje na verdade, é um recurso, tá ok? Em nome de Jesus, né, que o Senhor nos abençoe, que esse momento passe o mais rápido possível. Mas a gente não está podendo mais, né, vamos dizer assim, chegar próximo das pessoas. Mas o apóstolo Paulo, né, como eu disse no início, ele escreveu uma carta para Filemon e o motivo dessa carta, na verdade, era Onésimo, tá? Onésimo era o motivo da carta da qual o apóstolo Paulo escreveu essa carta para Filemão. Vou explicar o porquê disso, né? Moça, me arruma um copo de água, por favor? Olha só, gente, que interessante. O apóstolo Paulo, ele primeiro sauda, né? Ele cumprimenta ali Filemão, agradece a Deus pela vida de Filemão, e aí ele diz o seguinte, olha, lá no versículo 6, ele diz o seguinte, oro para que a comunhão que procede da sua fé, né, da fé de Filemão, olha, Filemão, eu oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Amém? Olha só que interessante aí, né? A palavra de Deus nos mostra que Filemão, ele era um homem de Deus, de fato, né? Lembrando que Filemão significa aquele que ama. E aí o versículo 7, o apóstolo Paulo diz o seguinte, olha, seu amor, né? Vamos continuar aqui, desculpa, o versículo 6. Conhecimento de todo, né? De todo o bem que temos em Cristo. Seu amor, versículo 7, seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. O Filemão, vamos dizer assim a palavra, ele era uma pessoa que abriu as portas da casa dele para receber a igreja, né? A igreja ali se reunia ali. Filemão que trabalhava a questão da comunhão. Filemão era um homem que ele pensava positivo, ele falava com as pessoas assim, de maneira a trazer ânimo ao coração das pessoas que estavam à sua volta. Aí a gente para e pensa, né? Tanta notícia ruim que a gente recebe diariamente, né? Antes, né, dessa tal, né, doença aí, tá vendo que eu não estou nem falando o nome aí, a gente já tinha problemas, né? Tinha tantos assuntos, eu não quero ficar tratando de coisas negativas, mas pensando o seguinte, olha, de forma equilibrada, né, pé no chão, como diz a expressão aí, né, mas o pensamento lá no alto, né, em Cristo Jesus. Então, Filemão, ele era um tipo de pessoa que ele andava, né, perto das pessoas e ele animava o coração das outras. E eu penso nisso, como isso sendo para nós mesmos, Deus quer que sejamos assim, sabe? Hoje, o que eu posso fazer, por exemplo, para animar o seu coração? Vou fazer, porque se nós ficarmos tristes, né? Vamos falar assim, cachupando o dedo, né? Se a gente ficar lá cobrindo a cabeça ali com lençol e ficar escondidinho e tal, nós não vamos viver. Então, é importante sim ter força, é importante sim ter ânimo, tem que seguir em frente, bola para frente, tá? A gente tem que caminhar, não podemos parar no sentido de ficar assustados, né? Temos que buscar do Senhor essa direção. A carta que Paulo escreveu para Filemão, ele primeiro
sauda Filemon, como eu disse, ele elogia Filemon, e aí ele vem, né, fazendo uma petição, ele vem fazendo uma intercessão pela vida de Onésimo. Ele diz o seguinte, no versículo 8, por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, eu prefiro fazer um apelo com base no amor. Tá vendo? O apóstolo Paulo, em todo momento, ele vai falando do amor. Lá no versículo 7, ele fala, seu amor tem dado, né? O próprio nome de Filemon. E aí, olha só, eu estou te pedindo, né? Paulo diz no versículo 9, eu, Paulo, já velho, interessante que, né, Paulo já era idoso, e agora também prisioneiro de Cristo. Apelo, versículo 10, em favor de meu filho Onésimo, ok? Que gerei enquanto estava preso. Versículo 11, ele antes era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Então, o apóstolo Paulo ele estava ali falando da vida de Onésimo. É interessante que o nome Onésimo significa útil, ok? E aí o apóstolo Paulo ele faz um trocadilho quando ele diz o seguinte, olha, ele era inútil, né? Se o significado de Onésimo é útil e o apóstolo Paulo fala que ele era inútil, né? O que ele estava dizendo? Olha, o Onésimo, na verdade, ele era desonésimo. Ele não servia para você. Supostamente é contada a história que Onésimo, ele era, na verdade, Onésimo, ele era um servo, né? Ele era escravo de Filemon, tá? E supostamente Onésimo fugiu da casa de Filemon, tá? Ele fugiu e supostamente ele roubou algo também da casa de Filemon. Ele, além de fugir, que ele não podia fugir, né, como escravo, a questão da lei daquela época, além de fugir, ele fugiu com algo que supostamente pertencia a Filemon. Então, imagina qual deveria ser a atitude, né, de Filemon. A lei daquela época lá dava respaldo, né, de Filemon fazer o que ele quisesse com Onésimo. Não que a gente, né, esteja de acordo com isso, mas qual que é a grande questão aqui? O apóstolo Paulo estava dizendo para Filemon, aquele que ama, né, dizendo para Filemon, sabe Onésimo? Aquele servo seu, aquele homem que fugiu com tal coisa da sua casa, olha, ele veio se encontrar comigo. Agora, eu quero dizer para você o seguinte, ele era um homem que, né, era inútil para você, né? Mas agora ele voltou a ser o quê? Onésimo. E aí, ele é tanto útil para você quanto para mim. E o apóstolo Paulo estava, em outras palavras, trazendo ali para Filemon, diz o seguinte, né, em carta, né? Ô Filemon, Onésimo agora é outra pessoa. Ele não é aquela pessoa mais que fugiu da sua casa. Eu, né, falei de Deus, eu falei de Jesus para Onésimo. E aí, o que ele diz, né? No versículo aí, versículo 10. Ele diz o seguinte, olha, meu filho Onésimo, né? Ele fala assim, ó, gerei, né? Vamos pensar aqui, né, gente? Ele gerou, né? No sentido espiritual. Ele levou a palavra para Onésimo e Onésimo se tornou um novo homem para a glória de Deus. Só que o que é interessante, gente? Se Onésimo era um fugitivo e ladrão, né? Pelo menos duas coisas aí, e ele sendo fugitivo e ladrão, vamos pensar, ok? Ele entregou a vida para Jesus. Ok, maravilha. É algo, né? A melhor coisa que uma pessoa possa fazer é entregar a vida para Jesus. Só que, olha só a consciência de Paulo, hein, irmãos? Paulo sabia quem era Onésimo. E aí, o que foi feito aí nesse momento, tá? Só para vocês saberem e pensar. Paulo falou com Onésimo para Onésimo prestar conta, né? Prestar conta das coisas que ele fez. Agora entreguei minha vida para Jesus, tudo que passou é passado. Não, não é dessa forma assim não. Porque se ele tinha roubado, ele tinha que ressarcir Filemon. Se ele tinha fugido, ele não podia continuar sendo, ele tinha que se entregar. É duro, é difícil de pensar nisso, mas às vezes o que acontece? Nós achamos que só pelo fato de entregar a vida para Jesus, nós não temos que mais voltar ali e pedir perdão para alguém. Né? Uma das músicas que nós cantamos aqui, né, faz chover perdão e graça. Muitas vezes nós queremos o perdão, mas muitas vezes nós não queremos oferecer o perdão. Tá?
Então, olha só que coisa tremenda e maravilhosa. Amém, né, Arlen? Glória a Deus. Olha só que coisa maravilhosa. Paulo estava trazendo, né, fazendo um pedido, explicando a situação, fala, resumindo, Filemão, perdoa mesmo, né? Se você fosse Filemão, viu, Arlen? Vamos pensar aí. Se você fosse Filemão, qual seria a sua atitude? Será que você iria perdoar Onésimo? Né? E lembrando que Onésimo e Desonésimo, né? Aquele homem que deveria ser o último, mas que na verdade, até aquele momento anterior, ele era, infelizmente, vamos dizer assim a palavra, completamente inútil. Por quê? Porque ele, alguma coisa muito grave aconteceu para ele ter fugido ali e roubado, né? Então, Paulo estava dizendo o seguinte, olha, perdoa, Filemão, perdoa Onésimo, porque agora ele não é mais a mesma pessoa. E no versículo 14 em diante, o apóstolo Paulo diz o seguinte, olha, mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e nem forçado. É interessante que realmente o perdão ele tem que ser do coração, sabe? Ele tem que ser algo assim, ninguém tem que obrigar, né, a gente a perdoar. Mas assim, nós precisamos tomar o primeiro passo. Talvez você não tenha facilidade de perdoar. Muitas vezes a gente acha que tem facilidade de perdoar, mas existe um falso perdão. Tem pessoas que são bem escancaradas, né? Tem pessoas que nós percebemos assim com muita facilidade, percebemos, olha, fulano não é fácil de perdoar. Tem outras pessoas que escondem, e aí nós chamamos de falso perdão, por quê? Porque a pessoa passa a conviver com as outras, mas ela convive de maneira assim, que lá dentro do coração dela tem uma raiz de amargura, e aquilo ali mais cedo ou mais tarde, né, vai crescer, e se a pessoa não mudar de vida, aquilo ali vai explodir. E continuando aqui, o apóstolo Paulo disse, olha, eu não quero que você faça forçado, tá? E outra coisa, olha só que pedido, versículo 16. Paulo diz, olha, eu não quero que você receba ele mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. O cara roubou, né, como eu disse a vocês, né, ele fugiu, e aí o apóstolo Paulo fala com ele, olha, estou te devolvendo Onésimo aí, mas assim, ele não é mais escravo seu, ou melhor, né, eu quero que você não trate, ele vai continuar sendo escravo lá pela lei, né, mas eu não quero que você trate ele mais como escravo, eu quero que você trate ele como irmão. E aí, dá para engolir seco? Realmente é uma coisa que, né, o Arlen disse aí, né, realmente não é fácil, não, Arlen? Mas é o que Deus quer para nós, né? Deus quer que nós façamos. A oração do Pai Nosso, ela fica tão batida, né? Assim, ela passa batida, na verdade, né? Que a gente ora, né? Tanto a oração do Pai Nosso, ora e dizendo, olha, Pai, perdoa, né? As nossas ofensas, como temos perdoado, né? E nós às vezes não paramos para refletir o que está escrito ali na oração do Pai Nosso, e no versículo 15 de Mateus capítulo 6, diz que se nós não perdoarmos, né, o nosso Pai Celestial também não nos perdoará. Então, olha só, é um desafio, né, mostrando aqui que Deus, ele não vê a gente diferente, né? Por exemplo, é pobre, é rico, é gordo, é magro, é alto, é baixo, é escravo, é dono, é senhor. Deus, ele não olha a gente assim, dessa forma. Aqui, a fala do apóstolo Paulo mostra que mesmo, né, vamos dizer assim, mesmo Onésimo continuando sendo escravo ali, a atitude de Onésimo tinha que mudar e a atitude de Filemão também tinha que ser outra. E aí ele continuando dizendo o seguinte, olha, para mim, dizendo, né, versículo 16, ele é um irmão muito amado e ainda mais para você, tanto como pessoa como cristão. Outra coisa também, viu, gente? É a coragem não só de Paulo, tá? Mas a coragem de Onésimo também, porque Onésimo, enquanto ele não conhecia Deus, até então se entende que ele, né, se converteu, porque Paulo diz que foi ele que gerou, né? Antes de conhecer a Deus, Onésimo fugia. Depois que Onésimo conheceu a Deus, ele, né, encarou aquela situação
de maneira correta, né? Josi diz aí que a falta de perdão nos deixa doente. Quando resolvemos perdoar, como é que é? Me ajuda aí, gente. Ajuda aí. A gente fica livre dessa doença. Tá, obrigado. Então a gente fica livre da doença, né? Quando nós perdoamos, né? É verdade, viu, Josi? Ô Arlen, prazer, feliz de você estar aí vendo a live, tá? Deus abençoe, um abração a Marlene, a família aí, em nome de Jesus. Olha só, então, Filemon, ele teve que ser corajoso, né? Em que sentido? Corajoso a ponto de se encontrar com Onésimo e começar a tratar Onésimo de forma diferente. Onésimo teve que ser corajoso de quê? Porque Onésimo corria o risco muito grande de ser morto, tá? Não só preso, ele poderia ser morto, ele teve coragem de voltar. E o apóstolo Paulo também, ele foi corajoso em quê? Em ajudar essas pessoas, né? De ajudar principalmente a Onésimo, né? E também ajudar a Filemão. Por quê? Porque os dois poderiam estar em situação errada. Por exemplo, talvez Filemão pudesse estar com o coração amargurado. E, vamos dizer, gente, imagina o caso de Onésimo, ficar fugindo a vida inteira, não dá certo, tá? E aí, quando o apóstolo Paulo diz lá no versículo 17, ele fala o seguinte: assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Que palavra maravilhosa, né? O apóstolo Paulo ele diz o seguinte: olha, recebe Onésimo como se fosse eu. Você tem coragem de falar isso para alguém? Né? Se você tiver coragem de falar isso com alguém, é porque supostamente essa pessoa ela é de muita confiança. Tá? Eu creio que o apóstolo Paulo não falaria isso com qualquer pessoa. Ele disse isso porque ele conhecia o coração, né? Ou melhor, ele conhecia que, né, quem conhece o coração é Deus. Ele conhecia, sabia que Onésimo ele estava produzindo, né, trazendo frutos, né, de transformação, fruto do Espírito Santo. E aí, aquela tese que eu disse que supostamente ele tinha roubado algo de Filemon, no versículo 18 o apóstolo Paulo diz: olha, se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Que palavra poderosa, né, gente? Olha só, o apóstolo Paulo não só manda o homem de volta, ainda fala o seguinte: se está te devendo alguma coisa, eu vou pagar você. Tá? No versículo 19 ele fala: olha, eu pagarei, para você não dizer que me deve a própria vida. Por que Paulo também supostamente disse isso? Por quê? Porque foi Paulo, né, também que levou a palavra de Deus para Filemon, e Filemon também era um filho na fé também de apóstolo Paulo. Então, para dizer que Filemon não devia, Paulo diz o seguinte: olha, eu quero te pagar. Tá? Se ele te deve algo, eu quero te pagar. E aí, irmãos, no versículo 20, ele diz o seguinte: sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Versículo 20 diz: reanime o meu coração. Tá? Lembrando que lá no versículo 7, o apóstolo Paulo fala: olha, você, irmão, tenha reanimado o coração dos santos. E aí o apóstolo Paulo, lá no início, ele elogia, e no final ele diz: ô irmão, reanima o meu coração também. Né? Você já reanima o coração de tantas pessoas. Então, eu quero pedir a você, faça esse favor para mim. Tá? Eu escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que eu lhe peço. Né? Glória a Deus, né? Olha só que interessante. Às vezes nós queremos oferecer às outras pessoas, né, se ela deu, por exemplo, 1, a gente quer retribuir com 1, 2 com 2, 3 com 3. O apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, eu sei, Filemon, em outras palavras, que o amor que tem no seu coração, o amor de Deus na sua vida é tão grande, que você fará muito mais do que eu estou te pedindo. Isso é perdão, né? Isso é perdoar, isso é quando nós nos entregamos, quando nós confiamos no Senhor, e temos que nos policiar dia a dia, temos que estar de olho, né,
e pedindo ao Senhor, Senhor, sonda meu coração, né? Ou melhor, Deus já sonda o nosso coração, mas Senhor, vem cá, mostra, né, o que está aqui dentro. E o que eu quero te pedir nessa noite é para você orar ao Senhor e falar com Deus, ó Deus, eu preciso perdoar alguém, preciso oferecer perdão para alguém. Então, coloca diante de Deus, né, a sua vida, a sua família, e nós vamos agora fazer uma oração, tá bom? Em nome de Jesus, vamos falar com o nosso Deus, vamos clamar a Ele agora, né, e pedir ao Senhor para que o nosso coração seja um coração de quem ama, né, verdadeiramente. Amém? Ó Deus, nós queremos te agradecer por essa noite, Deus. Nós oramos ao Senhor, Deus, pedindo que o Senhor nos ensina a perdoar, ensina-nos a amar, ensina-nos ó Deus, ser úteis, né? Cada um ser útil na sua casa, na sua família, na obra do Senhor. Ó Deus, nós oramos a Ti para que, ó Deus, no tempo certo, ó Deus, o Senhor nos usa para a glória do Teu nome, Pai, onde nós estivermos. Ó Deus, que nós não sejamos mais apenas como escravos, mas que sejamos irmãos uns dos outros em Cristo Jesus. Ó Deus, nós te agradecemos por esse momento, por cada vida que, ó Deus, ouve essa palavra, que nós sejamos verdadeiramente pessoas que amam, que vivem uma vida, Deus, de acordo com a Tua vontade. Ó Deus, obrigado por tudo. E peço a Deus que o Senhor venha sobre cada coração nesta noite. Que o Senhor venha guardar, ó Deus, cada família. Ó Deus, dá-nos um descanso abençoado por Ti. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês, né? Beth, obrigado, Beth. Está assistindo a gente aí, né? Maravilha. Lá de Betinha, Beth. Maravilha. Que Deus continue com vocês aí, tá? E conosco aqui também. E vamos continuar. Eu tô jogando esses vídeos em geral, né? Estamos jogando os vídeos no YouTube, tá bom? Se vocês quiserem também podem entrar lá pelo YouTube. Em breve nós vamos fazer nossas lives pelo YouTube também, tá bom? Estamos aprendendo a mexer aqui. Que Deus abençoe vocês. Tenham um grande abraço, tá? A todos em nome de Jesus.